saudações, foi rápido. E agora eu tenho um diálogo bem importante para tratar, que tem a ver com a discussão sobre assédio moral nas relações do trabalho, com a doutora Carlile Santos. Doutora Carlile Santos é advogada trabalhista, especialista em seguro social, coordenadora de algumas comissões da OAB e da Jovem Advocacia também. Que felicidade ter você aqui. Prazer estar aqui. Saudações a todos que estão nos assistindo. É um tema realmente muito importante e relevante, né, para a sociedade, tanto que agora foi instituído dentro das relações de trabalho que tem que ter uma comissão interna para tratar desse assunto dentro das empresas. Meu Deus do céu, é muita obrigação para o empresário. Eu estou aqui. Vamos lá, vamos discutir, vamos conhecer mais a matéria. Primeiramente, doutora, é um tema realmente interessante, é um tema que a gente precisa conhecer a profundidade para que a gente também não faça falso juízo sobre ele, para que não haja essa má impressão. Eu queria que você esclarecesse de uma maneira geral, assim, de uma maneira bem ampla, o que seria isso, o que seria o assédio moral? O assédio moral, ele é uma violência psicológica. Ele tem o intuito ali de constranger, de humilhar, de ser uma conduta vexatória mesmo ali dentro do ambiente de trabalho, tá? Ele tem a intenção de ser para que aquela pessoa se sinta diminuída e tem que acontecer de forma repetitiva. As pessoas, elas pensam que uma vez é assédio moral, mas não. Ela precisa de uma repetição e dessa intenção também para poder acontecer. Perfeito. Vamos lá. Quem é o sujeito passivo do assédio moral, efetivamente? São só homens? São só mulheres? Homens e mulheres? Quer dizer, qualifica isso aí. Me diz, claro, estatisticamente eu sei que você deve ter os números com relação a isso, mas me diga quem são os sujeitos passivos de sofrer o assédio moral. Passivamente, em maioria, é as mulheres, mas homens hoje também sofrem bastante assédio moral dentro do ambiente de trabalho. As pessoas também de minorias dentro do ambiente de trabalho, por conta das suas escolhas, também sofrem bastante o assédio moral. Ok, vamos lá. Então, explica para nós um pouquinho como é que configuraria o assédio moral. Você já trouxe aí uma experiência de dizer que precisa de uma repetição, né? De uma habitualidade, quase aquela discussão do direito do trabalho mesmo, né? A relação trabalhista precisa de habitualidade. Então, nesse caso, acho já interessante, já é um parâmetro que eu percebo que havia uma impressão, há um desconhecimento com relação a isso, que a gente pensa que qualquer tipo de atitude já é um assédio moral. Então, não é uma primeira informação. Mas explica pra gente como melhor configurar, como é que você configura. Se alguém lhe procura, por exemplo, no seu escritório, para tratar sobre esse tema, como é que você já orienta aquele trabalhador de se ali é ou não, aquela perícia de se é ou não um assédio moral? Normalmente, a gente consegue encontrar com a diminuição de tarefas ou então o aumento de tarefas ali naquela relação. Também com apelidos, a fofoca, que é alimentada pelo empregador, muitas das vezes, ou então pelos colegas de trabalho, com apelidos que não cabem ali dentro daquele ambiente, trazer assuntos da vida pessoal para dentro da relação do ambiente de trabalho, também é ali uma conduta de assédio moral. Vamos lá. Essa discussão do apelido a gente tem acompanhado nas redes sociais. Não pode mais dar apelido, não pode mais. O apelido morreu na minha geração, né? A gente tinha muito essa coisa do apelido anterior, porque hoje não se pode mais fazer isso. Por exemplo, piadas. Quem está sofrendo muito sobre isso são os humoristas, né? Sim. De uma certa forma, com relação a falar. Mas eu quero tratar sobre a questão do assédio, do ambiente de trabalho. A gente já entendeu alguns exemplos do que seria assédio moral, a gente entendeu um pouco que precisa dessa habitualidade, mas eu queria que você trouxesse, então, alguns exemplos caracterizando o que não é assédio moral, para que a gente possa começar a ponderar. Por exemplo, isso claro que efetivamente precisaria de uma análise do caso concreto, para a senhora entender, claro. Mas tenta fazer um retrato para que a gente comece a entender mais ou menos essa relação do que é assédio moral, do que não é, e como se dá essa habitualidade, o que seria habitualidade, porque aí, às vezes, até essa interpretação de quando é habitual é difícil de tu fazer. Fica à vontade. Perfeito. Tem muita gente que entende que estabelecer meta é assédio moral. E não é. Você precisa, sim, estabelecer metas dentro do seu ambiente e controlá-las. Só que a gente tem que fazer tudo isso dentro da razoabilidade, né? Controlar de maneira excessiva, aí sim. Mas estabelecer metas, controlar ali a produtividade do seu funcionário. O aumento da produtividade também com a carga horária, se necessário, não é assédio moral. Muitas das vezes a gente precisa sim que o funcionário ele fique ali para cumprir as tarefas dele de uma forma maior e fazer isso não é assédio moral de forma alguma. Essa discussão é muito interessante que você nos trouxe,
porque efetivamente a base da nova estrutura de negócio, todos os empresários falam em metas. Isso aí, na verdade, então Sim. assim, é uma boa interpretação sobre isso, porque se simplesmente tu destrói a lógica da meta, tu destrói o negócio, de uma certa forma, porque é muito complexo tu entender que não pode trabalhar com metas. Eu estava conversando essa semana com um amigo e a gente estava falando exatamente sobre isso. Na minha geração, ou seja, na geração mais anterior, se vendia o tempo de trabalho. Hoje em dia, com essa geração mais tecnológica, essa coisa assim, mais trabalhos em casa, trabalhos... A produtividade. A coisa da produtividade passa a ser mais importante do que o tempo, a venda do tempo, né, a venda do mesmo. trabalho. Aí quando tu diz que não há mais meta, efetivamente está esgotado qualquer perspectiva. Por exemplo, eu trabalhei por um certo tempo, eu tive a felicidade de ser assessor do nosso querido saudoso, eu queria mandar um abraço. Já vou logo mandar um abraço aqui para o meu querido saudoso desembargador Jaime Ferreira Araújo. Querido desembargador Jaime, onde eu aprendi muito com ele. E já gostava de português, aprendi mais ainda, porque é um homem que conhece a profundidade a língua portuguesa. E lá nós tínhamos metas. E as metas eram altíssimas. Então, assim, a gente tinha que bater, por exemplo, 20, 30 processos por semana que a gente tinha que fazer, fora, e assim, processos complexos, fora despachos, aquela coisa mais simples. Então, assim, sem meta não há o negócio, né? Atividade empresarial. Mas explica para nós, então, doutora, essa distinção, que também sei que é uma distinção que cria muita confusão, que é a história do que é assédio moral e onde há dano moral. Né? Essa discussão aqui, assédio moral, dano moral, como discernir essas diferenças? O assédio moral é a prática que é conduzida ali para denegrir a honra, a imagem. Já o dano moral é a consequência daquilo ali. E o dano moral, ele pode ser só uma vez, diferente do assédio, que a gente disse que tem que ter a repetição. Sim. Né? A gente pode ter uma situação que tem assédio moral e vai ter o dano moral, mas não necessariamente ao inverso. O dano moral, ele não é sempre acompanhado do assédio. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, que é o seguinte: o que o empregador deve fazer para prevenir o assédio moral dentro da sua empresa? Essa pergunta é difícil para burro. É uma pergunta, quer dizer, que ela, para mim, pelo menos eu que tô lendo a pergunta, assim, o grau de complexidade, o grau de guarda-chuva que tu tem que ter para tu conseguir evitar com que, por exemplo, eu empregador, evitar que eu seja ao todo um assédio moral, eu acho que funciona. Agora, como evitar que os teus funcionários, que os colegas de trabalho façam isso? Então, eu queria que você desse aí uma luz para a gente com relação a isso. Criar cultura organizacional dentro da sua empresa. É esse o ponto-chave. É o que é difícil para muitos, mas se tiver ali realmente uma equipe engajada, uma equipe que esteja com você, que saiba ali o seu valor, a sua missão, ela vai conseguir criar essa cultura e não vai ter essa prática de forma tão reiterada que a gente tem por aí, que tem crescendo. Eu achei bonitinho esse negócio. Acho que a gente precisa... Doutor Jonatas, a gente precisa contratá-la para isso, né? Tem os empregadores precisam contratar para implantar esse negócio, porque isso aí é difícil, é bonito na teoria, mas na prática é uma dificuldade. Mas é isso mesmo. Mas tem atividades que a gente realiza dentro da empresa para poder faz treinamento, né? Treinamento, palestra, oficina, estabelecer código, Deixe tem muitas logo coisas. o seu contato aí, porque as pessoas que estão ali, os empregadores, já estão assim ansiosos para isso. Eu tenho um amigo, pode mandar outro abraço, pode mandar mais um abraço, Bruno Coelho? Quero mandar um abraço especial pro meu barbeiro, meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Everton. Barbeiro ali fica ali perto do cemitério. Não é para morrer não. O Everton foi barbeiro do meu avô, do meu pai, meu e dos meus filhos. Vê se não acaba, 4 gerações. Eu queria que você, então, deixasse o seu contato, agradecer demais esse diálogo, foi bem importante quando a gente for discutir direito do trabalho agora, já sabemos o nome, Bruno Coelho, anote o nome da doutora Carlile Santos. Deixe sua rede social aí, e para você que tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar um contato, uma mensagem para o Instagram do programa Saudações, ou então diretamente para a doutora Carlile. À vontade. Muito obrigada, Ted. Foi um prazer fazer parte do programa, estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, sobre assédio moral. Eu sei que é um conteúdo bem extenso, mas acredito que a gente esclareceu muita coisa por aqui hoje. Não, muita coisa. E a ideia aqui é a provocação. Vamos lá, nunca mais nós tínhamos falado sobre isso. A gente vai ter uma surpresa
que daqui a 2 meses, aí 3, não sabemos ainda a data certa, Bruno que vai decidir isso aí, que vamos lançar o podcast Saudações. Então, assim, nós vamos ter 2 horas para discutir. Então, a ideia é o seguinte, a gente traz o entrevistado, o tema para o programa Saudações, a gente discute aqui 10, 15, 20 minutos, e depois, quando o tema é instigante e interessante como esse que você nos trouxe agora, a gente leva para que vai estar na plataforma do Saudações, do programa. Então, assim, faz parte do projeto do programa Saudações. A gente vai aqui, já a gente vai estrear, vai ficar... Como é que está nosso tempo aí, Bruno Coelho? Já 1 minuto, ainda tem 1 minuto. Então, vamos mandar os recados. Já mandamos abraços pro Everton, já mandamos abraço para quem mais? Por Juiz Serra. Agora eu quero mandar um abraço especial pro meu querido Serra. Juiz Serra, nós estamos aguardando aqui a sua presença, aqui, fazer que nem o Danilo. Aqui a ideia é o seguinte, não se cria nada, Jonathan. A gente copia dos outros. A gente copiou o final do Jornal Nacional da Globo, aqui a gente imita o Danilo. E ó, venha pra cá, Serra. E também um abraço especial pro meu querido Moreira Serra, meu amigo. Tô sentindo falta de você, saudade de você. Venha pra cá. Eu quero agradecer demais a doutora Carlile, o meu querido amigo Jonatas. Venha pra cá, Jonatas, pra gente fazer aquela despedida bonita, copiada da Globo. Copiada da... Que pode, eu falo, porque... Inspirada. Copiamos mesmo. É inspirada? É. Inspirada, né? Mas igualzinho, eu faço igual. Não é copiada, né? Tá bom. Do teu jeito. Do meu jeito. Tá bom. Mas eu faço até a história do corta o áudio. A gente faz. Vem pra cá. Marca a gente aqui. Fecha na central, Bruno. Jonatas, meu amigo. Que felicidade ter você. Abaixa um pouquinho pra ficar bonito, pra pegar todinho aqui. E é isso. Até a próxima. Até o próximo final de semana. Saudações. Abraço a todo mundo. O distanciamento limpo que a gente copiou da Globo.